Bom, como eu lhes dizia, hoje é o último testemunho. Nós tivemos três experiências diferentes. Uma de alguém que fez uma carreira académica e depois foi para a carreira, se quiserem, empresarial, não obstante continuar a dar aulas. Depois um outro que tem uma experiência de trabalhar numa empresa de família, depois ir para o estrangeiro e no processo de regresso decidir deixar a empresa da família e criar a sua própria. E hoje teremos uma experiência que se calhar estará no meio destas duas, porque além de mais é uma empresa que tem uma tradição maior do que qualquer uma, maior não, que a dos Castros era grande, mas uma tradição no setor, mas também tem uma exposição a mercados internacionais que é muito relevante. Para vocês, não sei se a marca Belsinto vos diz muita coisa, para os vossos pais quase certeza que dirá, sobretudo para as vossas mães, mas também para os pais. E nós temos, para nós é um gosto muito grande termos hoje aqui a Ana Maria Vasconcelos, que hoje é, digamos, se quisermos usar um nome pomposo, a CEO da empresa. Não é algo que lhe agrade particularmente usar esses nomes pomposos. Importa é sobretudo depois o que se faz, como se vive a empresa, como se vive a função e como se vive enquanto cidadã do país e do mundo. E vão ver que temos connosco uma pessoa não apenas exemplar, mas muito interessante e que eu diria na brincadeira que cujo protagonismo, cuja importância é mais ou menos inversamente proporcional ao tamanho da nossa convidada de hoje. Mas vão ver que não vão dar o tempo por mal emprego, pelo contrário, vão, acho eu, aprender muito com uma pessoa com uma vida muito rica e muito marcante em vários domínios. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite e agora vamos ouvi-la com atenção. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço imenso ao professor Alberto Castro por me convidar para estar aqui e principalmente pelas belas palavras que ele disse a meu respeito. Muito obrigada. Para mim, primeiro, é o maior prazer que eu tenho em falar a jovens. São, digamos, eu considero que o país está à espera deles e é a nossa esperança. Eu que já fiz 60 e, portanto, tenho sempre muita esperança nos jovens. Para além da esperança, percebo muitas vezes as suas angústias. Não deve ser fácil ser jovem nos dias de hoje. E, portanto, há alguns conselhos que eu vos posso dar, porque eu também fui jovem, mas penso que aquilo que me caracterizou para seguir em frente e, portanto, vou falar um bocadinho da minha história de vida, foi nunca ter medo de seguir em frente, não ter medo do futuro, não ter medo das dificuldades e achar que aos 16 anos, eu posso vos dizer que eu aos 16 anos achava que ia mudar o mundo e, portanto, continuo a achar, depois destes anos todos. Se calhar mudei um bocadinho os mundos onde estou, porque vivo na verdade e tento comunicar a minha verdade, embora às vezes não seja um bocadinho incómodo, mas pronto. Essa é a escolha que eu fiz do meu propósito de vida. E, portanto, eu não fui académica, e tenho pena, fui académica à noite, com muito sacrifício, mas não tive esta vida académica que gostaria, se calhar, de ter tido, de ter 5 anos na universidade, durante o dia e com fazer praxe, etc. Não tive essa oportunidade, porque eu quando fiz 16 anos, estávamos em 1974, aconteceu a Revolução do 25 de Abril e, portanto, isso veio mudar completamente a minha vida. Nesse ano em que houve a Revolução, o meu pai também faleceu e, portanto, foram grandes mudanças na minha vida, porque nesse ano não houve universidade.
Portanto, eu não tive oportunidade de ir para a universidade porque a Revolução não permitiu, o professor deve-se lembrar disso, com certeza, não permite, nesse ano não houve universidade para ninguém, houve aquele ano que depois, mais tarde, se veio chamar o propedêutico, mas no meu ano chamaram-se os serviços cívicos. E o serviço cívico implicava, que era uma coisa muito confusa, implicava deslocações que tinham de ser pagas, digamos, pela bolsa da minha mãe, que com 3 filhos e 40 anos era difícil, o meu irmão já estava na universidade e, portanto, era difícil para ela pagar deslocações para eu limpar as praias para Francelos e para Miramar, etc. E, portanto, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e resolvi ir à procura de emprego. E posso-vos dizer que em todos os empregos que na altura havia, que era no comércio ou, digamos, nos serviços, eu, com as minhas habilitações, conseguia ficar sempre nos 4 primeiros selecionadas, no meio de 100 ou 200 que estivessem na fila. Isto porque naquela altura havia pouca gente com o 7º ano, o meu 7º ano, ou o 12º, digamos. Havia pouca gente com instrução e, portanto, facilmente eu ocupava um lugar, os 4 primeiros. Isso implicava, eu tinha 16 anos e, portanto, para a minha mãe, ela achava que eu era muito nova para ir trabalhar e tinha medo e eram tempos difíceis e as revoluções e as manifestações, enfim. E então ainda fiz teatro, tentei ocupar-me, digamos, com algumas atividades mais culturais, portanto fiz teatro, no Teatro Experimental, fui revolucionária, enfim, já era antes da Revolução, portanto eu costumo dizer que jovem que não tem andado a distribuir panfletos não era jovem naquela altura. Portanto, o meu pai tinha sido fundador de uma empresa que fabricava cintos em São João da Madeira, com os seus irmãos, e portanto, quando ele morreu, ele era sócio com 50% desta empresa e o outro sócio era uma entidade financeira, onde ele tinha trabalhado, tinha sido guarda-livros e, portanto, o sócio, quando o meu pai ficou doente, o Afonso Pinto Magalhães, ficou com metade da empresa e deu a outra metade da empresa ao meu pai. De maneira que, quando o meu pai morreu, a minha mãe ficou sócia de uma empresa, a mãe e os filhos, mas sem filhos que ainda tivessem idade para trabalhar e para defender, digamos, a parte que era do meu pai. De maneira que, aos tais 17 anos, ela disse-me então, porquê que não vais para a fábrica? Eu vivia no Porto, a fábrica era em São João da Madeira, a deslocação era pesada, eu tinha que apanhar 2 autocarros, uma caminhonete, vir ao final da tarde, mas eu disse-lhe, está bem, porquê que não? Vamos então, e comecei a trabalhar com 17 anos na fábrica em que metade era do meu pai, portanto eu tinha 8,33% da fábrica e tive que começar, como devem calcular, com um sócio, com um representante de um sócio que entretanto tinha fugido para o Brasil por causa da Revolução e, portanto, a empresa estava a ser gerida por um representante de um banco que me dificultou a mim muito a vida e, portanto, eu fui trabalhar a começar do zero, de caminhonete e levantava o correio, ia a pé para a fábrica e trabalhava como qualquer outro funcionário e eu não sabia fazer nada. Eu queria fazer filosofia e, portanto, de fábrica ou administração, eu não sabia nada. E, portanto, a primeira função que o meu sócio me deu para além de fazer as faturas à máquina, de escrever, eu tinha que fazer a comunicação em francês, que na altura era o mercado, ainda hoje é, mas que na altura era o mercado que mais nos contactava e teria que fazer a comunicação internacional. E a primeira carta que me apareceu, porque não havia telexes, não havia nada, foi uma carta do mercado francês. Francês era uma coisa que eu nunca tinha gostado muito nos meus tempos de liceu. Eu tive 5 anos de francês, portanto não havia razão para eu não falar francês e, portanto, eu nesse mesmo dia comprei uma gramática e um dicionário. E fui para casa escrever a carta
para poder dar resposta à função que me tinha sido dada, e meti-me num curso ao final da tarde da datilografia. Portanto, eu precisava de saber escrever à máquina, não com os 2 dedos, mas com os 5 dedos. Eu sempre gostei de aprender a fazer as coisas, portanto sou um bocadinho autodidata. E foi aí que eu comecei o meu percurso, e digamos, e comecei de baixo, passei pelos vários setores da empresa, fui conquistando a confiança do meu sócio. Eu sou muito boa para números, embora quisesse ir para a filosofia, o número é algo que me portanto, eu era sempre chamada para encontrar os erros nos balancetes, ou os erros nos estoques, portanto, eu sempre tive esta facilidade de encontrar um número certo no meio do caos dos números. E, portanto, fui conquistando essa confiança dentro da empresa, mas passei pelos setores todos. Passei pela contabilidade, eu sei olhar para um balancete, sei classificar uma conta, sei fazer embalagem de produto, eu sei fazer praticamente tudo dentro da fábrica, menos costurar. Só não sei fazer costura. Mas sei dar cola, sei ensinar a dar cola, e, portanto, neste momento, todos os processos produtivos ou mudança de processo produtivo, sou eu que lhes dou um input na mudança de hábitos e na mudança de rotinas, sou eu que lhes dou um input lá na empresa. Isto, digamos, eu fui muito resiliente, porque este percurso me parece uma coisa fácil, mas não foi fácil, digamos, foram anos de muita resiliência, muita persistência. Eu, entretanto, casei cedo, tive filhos também cedo, e os filhos andaram comigo, muitas vezes de caminhonete, foram levados para a empresa. Nas poucas férias que eu tive, eles acompanhavam-me ou não, mas com 8 anos já iam para as feiras comigo, quando começamos a fazer os mercados internacionais. Portanto, nunca deixei de fazer nada por ter filhos. E desde pequeninos se habituaram a olhar para o trabalho da mãe como algo que poderia vir a ser deles, portanto a empresa, e se habituaram a perguntar quanto ganham as pessoas que trabalham lá na empresa e quanto é que eu ganho, quanto é que eu ganhava, quanto é que custavam os produtos que eu fazia e quanto é que custavam na loja. Perceberam que quando compramos um produto de marca, como uma criança que pede umas All-Stars porque toda a gente na escola ou no colégio tem uma All-Star, eu digo: não te posso dar umas All-Star porque custam imenso dinheiro, e posso-te dar uma marca branca que é feita no mesmo sítio e vai custar 4 vezes menos. Mas eu tive que explicar, digamos, o conceito de economia a um filho que hoje não gasta um único tostão sem pensar 2 vezes se o dinheiro que vai gastar é bem gasto ou não. E portanto, e que tem tudo o que tem foi à sua custa, nunca foi o dinheiro da mãe ou do pai que o fez levar, digamos, a seguir aquilo que ele quis. Portanto, este percurso levou-me a conhecer muito bem os setores da empresa. O sócio, que era sócio, não foi fácil, vou-vos já dizer, não é fácil trabalhar numa empresa familiar, em que nós representamos uma parte da família, representamos a família, e temos que estar ali no meio de um sócio que até podemos admirar, mas de uma família que está fora, digamos, do processo interno da empresa. Mas digamos, consegui conquistar a admiração de ambas as partes, e dos trabalhadores com quem trabalhei ao lado de quem comi, muitas vezes na cantina, e que levava o almoço. E um dia o meu sócio morre de acidente automóvel, e portanto eu tenho, nessa altura, cerca de 30 e tal anos, mas já tinha um percurso de muitos anos de trabalho, 20 anos de trabalho, em que conhecia a empresa toda, e portanto para mim foi fácil dar um passo em frente e assumir muitos setores importantes da empresa, nomeadamente a parte financeira, alguma parte comercial, na área da internacionalização, e tive que lidar com a entrada dos filhos do meu sócio, que vinham das universidades, como digamos, que nunca tinham estado no terreno, nunca tinham trabalhado.
e que vinham ocupar o lugar que era do pai deles. E, portanto, mais uma vez esse desafio foi posto, digamos, foi colocado à prova e também foi preciso alguma resiliência para ultrapassar muitos obstáculos. Eu estou-vos a contar um bocadinho o meu percurso ao lado do percurso da empresa, para perceberem, digamos, que desde 1975 que eu comecei a trabalhar, são 42 anos de trabalho, muitos ciclos se passaram, e nestes anos todos eu fui, obviamente, fazendo muitas formações, fui pesquisando muito, fui adquirindo know-how em todos os setores que eu precisava de tocar. Eu posso-vos dar um exemplo. Quando o meu sócio morreu, o meu sócio era financeiro e, portanto, respondeu durante muitos anos pelos tais 50% detidos naquela altura, seria pelo grupo que hoje pertence à SONAI. Portanto, chegamos a ter um gestor da SONAI 2 ou 3 meses na empresa antes de, digamos, a família Pinto Magalhães vender a parte ao meu sócio. Mas nós tínhamos 2 setores, essencialmente tínhamos um setor de cintos que sempre foi muito produtivo e que era bastante rentável para a empresa, e tínhamos um setor de malas, vocês vão ver aí no filme que eu vou passar, do primeiro saco que nós fizemos em 1987, tínhamos um setor de malas que teoricamente se dizia que dava prejuízo à empresa. Mas dava prejuízo à empresa, mas dava muita faturação. E a gente dizia, mas então se dá prejuízo à empresa, para que é que nós vamos continuar a produzir malas? E o meu sócio dizia, mas isso dá muita faturação. E a faturação cobre alguns... E obviamente que ele devia saber que o prejuízo não era assim tanto, ou nem sequer havia prejuízo, mas no dia em que o meu sócio morreu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar no balancete e desconstruir toda a parte de custos da empresa para provar que a secção de carteiras dava, obviamente, resultados positivos. Hoje a empresa é sustentada pela produção das malas e não pelos cintos, porque ao fim houve uma época em que os cintos se deixaram de usar, e se nós tivéssemos desistido de produzir malas, tínhamos já fechado a empresa, porque aqueles produtores que só produzem cintos hoje estão com bastante crise. De maneira que isto é para vos dar um exemplo de que, de facto, nós não podemos desistir, temos que nos informar, temos que nos encher de know-how e de conhecimento para podermos, muitas vezes, conseguir levar as pequenas empresas que vão montar, os vossos negócios privados. O que eu vos sugiro sempre é, se vão se meter em qualquer coisa, aprendam, saibam o que vão fazer antes ainda de iniciar. Informem-se o mais possível, aprendam o mais possível para poderem levar as vossas iniciativas para a frente. Mas então, nós chegamos ao ano 2000, sempre fomos uma empresa com resultados positivos durante 30 anos, ou 30 e tal anos. Todo o dinheiro que nós ganhamos na empresa era reinvestido, nós tínhamos os nossos salários, mas também há a boa política da gestão da banca. Portanto, o dinheiro era para pagar contas calcionadas e juros de contas calcionadas, enfim, revertia sempre para que houvesse juros para a banca. E, portanto, também quando o meu sócio morreu, porque ele era funcionário bancário, a primeira preocupação que nós tivemos foi sanar as contas calcionadas e tentar viver dos fundos próprios. Quando veio a crise, digamos, do mercado interno, nós começamos a baixar as vendas e tivemos 3 anos absolutamente desastrosos de resultados negativos. O banco queria que nós despedíssemos pessoas e eu disse-lhes sempre, nós não vamos despedir pessoas, nós vamos vender mais para podermos ocupar os postos de trabalho que temos cá dentro e, portanto, nunca despedimos ninguém na empresa. Conseguimos, felizmente, reverter a situação de mercado interno para mercado externo e apareceram-nos parceiros
que nos deram a possibilidade de trabalhar private label, parceiros dentro do nível da nossa empresa, do nível de produção da nossa empresa, e que nos alavancaram e tiraram do poço negativo em que nós estávamos e que seria, obviamente, se não fossem os 30 anos para trás em que nós reinvestimos sempre na empresa, pois teríamos fechado, teríamos declarado falência e fechado a empresa. Eu vou-vos mostrar então um bocadinho aqui. Temos que esperar. Então pronto. Digamos, durante estes anos que nós vos estamos a contar, muitas práticas foram surgindo na empresa. O ADN da empresa foi-se construindo com os nossos funcionários, na altura chamava-se operários, que era essencialmente as pessoas que produziam, faziam parte de uma família que nós apoiávamos quando era preciso, quando nascia mais um filho de uma funcionária e ela não tinha fundos, então reuníamos fundos para comprar uma cama. Portanto, tínhamos já uma parte social bastante forte. Eu lembro-me quando entrei na empresa em 75, distribuía-se leite e pão ao pequeno almoço, porque havia, naquela altura, ainda não havia ordenado mínimo e havia pobreza em Portugal, e portanto as pessoas iam trabalhar muitas vezes sem comer, e portanto esta era uma prática já antiga. Depois tentávamos, com os resultados, pagar aos nossos funcionários não 12 meses, porque depois vieram as férias e o subsídio de férias, mas pagamos 17 meses, foi prática durante muitos anos que os resultados positivos fossem calculados e distribuídos ao longo do ano, seja na Páscoa, nas férias e no Natal, fossem dados um mês a mais ou meio mês, de acordo com a antiguidade do trabalhador, para suportar os custos digamos, das férias ou do Natal, para poderem, digamos, ter uma mesa mais completa. Dávamos cabazes, enfim, proporcionávamos aos nossos trabalhadores também uma vivência da empresa, tentávamos envolvê-los nos resultados da empresa, isto há muitos anos, portanto eu sei que hoje é uma prática comum, naquela altura não era muito fácil. E isso levou em que, quando veio a crise e os nossos trabalhadores perceberam que a empresa estava em momentos difíceis, se agarrassem cada vez mais ao trabalho e digamos, nunca deixaram de receber os seus ordenados. Nós sim, eu estive alguns meses sem receber, mas eles perceberam que a época estava a mudar e, portanto, o pensamento estava a mudar, e hoje, passado alguns anos, ainda não conseguimos repor os 17 meses, mas eles sabem que digamos, que a empresa vai continuar a proporcionar-lhes parte dos rendimentos, de rendimentos positivos que a empresa tiver. Hoje temos práticas como tentar que as grávidas, por exemplo, se estão com contratos a prazo, fiquem com contratos efetivos, para que vivam as suas gravidezes sem terem medo. Isto porque eu vos digo, se eu acho que alguma coisa tolhe o progresso, é o medo que as pessoas sentem e hoje esse medo está instalado até pela comunicação social, pela forma como se comunicam as notícias. E, portanto, comunica-se muito medo do futuro, e o medo da guerra, e o medo da economia e da recessão, e isso faz com que muitos jovens, digamos, tenham medo de dar o passo e seguir em frente. E então eu lembro-me sempre disso e tento que os meus operários, os meus trabalhadores, hoje que trato-os pelos doutores, portanto o doutor Costureira e a doutora Coladeira, para que eles percebam que eles são tão importantes como os novos quadros médios que entram na nossa empresa. Nós somos produtores com mão de obra intensiva, portanto a sua arte é muito importante, mas eu tento que eles percebam
que a empresa, embora o momento seja difícil para a indústria, a empresa tem vontade de crescer, tem know-how que lhes permita ir ao mercado buscar encomendas. Nós precisamos deles, mas precisamos que eles não tenham medo e, portanto, que também eles apostem na sua profissão, em aprender coisas novas, em querer saber, porque é muito mais fácil não saber fazer muita coisa, porque quem sabe fazer muita coisa é chamado à frente para fazer e quem diz que não sabe é uma forma muito prática de até estar na vida. Portanto, os nossos trabalhadores são chamados a não terem medo e para não terem medo têm que ter confiança no seu posto de trabalho e, portanto, nós protegemos a gravidez e protegemos os salários iguais entre mulheres e homens e, portanto, tentamos também aí estar à frente, estarmos à frente daquilo que se passa no nosso país. Não seguimos as práticas do que se faz por aí, a média, porque eu acho que Portugal olha muito para baixo e nós pedimos às pessoas que trabalham connosco para olharem sempre para cima e não olharem para os maus exemplos e olharem sempre para o que de melhor se faz dentro dos bons exemplos que nós tivermos na nossa empresa. E, portanto, é nesse pensamento positivo e de valorização da mão de obra e de valorização das pessoas e de incentivar ao bom ambiente de trabalho, não apoiar as fofocas ou diz que não diz-se, focalizar, respeitar, este é o ambiente que nós queremos proporcionar à nossa empresa, aos nossos trabalhadores. Eu ia então passar só para que percebam um bocadinho também visualmente quem é que nós somos. Isto são PowerPoints, nós neste momento só exportamos, portanto não vos disse, mas nós passamos dos 80% do mercado interno para 99,5% da exportação. Portanto, temos ainda 0,5% de produto que vendemos em Portugal a marcas amigas, com quem nós trabalhamos já há muitos anos e que nos pedem, por favor, produzam-nos, porque nós não temos quem nos produza. Destes 99,5%, o que nós vendemos com a nossa marca é muito residual e já vão perceber agora qual vai ser a estratégia da empresa para o futuro. Portanto, eu sou a CEO, como disse, mas sou uma CEO que já está a prever a sua reforma. Eu quero me reformar ainda com uma idade para poder viajar de mochila às costas e para poder correr muito, para fazer aquilo que não fiz no meu tempo de universidade e, portanto, pretendo ainda fazer algumas coisas, aprender algumas valências. E queria preparar, porque eu vou continuar sócia da empresa, obviamente, e queria preparar a empresa para os jovens que vêm aí. E, portanto, decidimos há cerca de 3 anos, no novo planeamento estratégico, de relançar a marca, internacionalizar a marca Belcinto, que é uma marca que existe registada desde 1961, foi registada ainda em 59, portanto ainda a empresa não existia, e que digamos, alcançou uma imagem de mercado. Confunde-se a empresa hoje com a empresa Vasconcelos e Companhia, que é de denominação social, confunde-se com a marca, e a marca representa uma série de valores, razão pela qual as private label com quem nós trabalhamos nos procuram pela boa reputação que tem a marca Belcinto, mas que praticamente não existe e que existe hoje sim num produto que fazemos, que é um bocadinho nicho do mercado, em que vendemos cintos de senhora muito fininhos e alguns entrançados à mão no mercado japonês. Já o vendemos há cerca de 16 anos com o mesmo distribuidor. Nunca tivemos reclamações e quando nos colocamos a questão de internacionalizar a marca, dissemos, então, digamos, porquê que não começar então pelo Japão e por aquilo que nós menos produzimos, que é o artigo de homem, porque o produto que nós mais vendemos são a senhora,
mas vê-se que há, digamos, alguma falta de produto de homem de qualidade. Estamos a falar de sacos de viagem, hoje toda a gente viaja com malas Samsonite e com malas de plástico. Vão-nos à nossa empresa, muitas malas pedem-nos para nós repararmos, porque depois as marcas não dão continuidade. E continuam-nos a chegar à empresa produtos com mais de 30 anos, produtos nossos. Eu tenho entrado em algumas lojas de vintage aqui no Porto e às vezes olho e digo, esta mala fui eu que a fiz. E o senhor diz, não acredito. Eu disse, ora abre lá a mala, veja lá se não tem uma plaquinha, e lá está a plaquinha Belcinto. Naquela altura era muito pirosa e hoje faz um sucesso. E ele diz, é a primeira vez que me entram aqui na minha loja de antiguidades a dizer eu fiz esse produto, porque normalmente as pessoas que o fizeram já não têm idade, já não estão vivas. E, portanto, nós continuamos ao longo destes anos a receber produto do consumidor para arranjar e nós arranjamos o produto e devolvemos. E então lembramos-nos que se calhar, porque é que alguém nos manda reparar um produto com um buraco no meio, quando podia, com 40 ou 50 euros, ir a uma Máximo Dutti e comprar um porta-toaletes. E a gente pergunta, mas porquê que quer reparar o produto? Porque eu gosto, porque amo, porque fiz a viagem e tal. Então lembramos de que talvez relançar a marca com esta imagem de produto com garantia ilimitada e, portanto, é isto que nós neste momento estamos no mercado. Estamos no momento em que tanto se fala em sustentabilidade. Nós provamos ao mercado que já somos sustentáveis desde 1961, em que todos os nossos produtos tiveram garantia ilimitada, em que todos os nossos produtos foram reparados. E, portanto, esta é a imagem que vão ver. Isto é uma imagem nova. Então, aqui o catálogo, que eu depois deixo os dois catálogos para verem, digamos, qual é a apresentação e a imagem do produto e as histórias que nós contamos. Isto depois fica cá. Portanto, este produto não está à venda no mercado nacional ainda, nem em lado nenhum. Este produto, este catálogo foi feito para criar a necessidade do produto. Isto foi porque nós estamos no processo de internacionalização, efetivamente começamos no mercado japonês. Em vez de fazermos o modelo tradicional, e vocês vão ver que eu sou uma pessoa que sou completamente fora da caixa, escolho sempre o caminho mais difícil, nunca vou pelo caminho mais fácil e vou sempre fazer tudo ao contrário do que os outros fazem. E, portanto, e embora seja vice-presidente da associação que promove as feiras no setor, eu já fiz muitas feiras há muitos anos, mas entendi que para ir ao mercado eu precisava de fazer um estudo de mercado. E, portanto, a nossa internacionalização começou exatamente por um estudo de mercado. Contratamos uma consultora e fizemos um estudo de mercado em todo o mundo, praticamente, porque fomos ao Japão. Depois, via Skype, reunimos e depois enviarmos, digamos, o nosso site, digamos, o nosso produto e fizemos um planeamento estratégico. Enviamos, através da consultora, para os vários pontos do mundo, portanto, fomos ao Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Escandinávia, digamos, pontos onde nós achamos que o nosso produto, que é média alta a nível de preço, poderá ter lugar finalmente, decidimos que só começaríamos a comercializar o produto, mesmo em Portugal, depois de vir os resultados do estudo de mercado do Japão. O estudo de mercado veio há cerca de 6 meses e, portanto, nós fomos considerados, avisaram-nos no início de que poderíamos estar a gastar o dinheiro e chegarmos ao fim e eles entenderem que o nosso produto não tinha lugar no mercado.
mas felizmente há 6 meses recebemos, eu estive há 1 ano no Japão e vim de lá. Eu fui há 1 ano ao Japão ver o que é que os japoneses usavam, que produtos é que fui a uma feira, fui às lojas, mas onde eu perdi mais tempo foi no metro e sentei-me muitas vezes num banco a ver que tipo de malas é que eles levam, que tipo de produtos é que usam, como usam. E portanto, quando vim do Japão, tive que alterar o tamanho de algumas malas, porque percebi que eles viviam em 20 metros quadrados. E, portanto, o espaço para guardar, vi os cacifes onde eles guardam muitas vezes as coisas no metro, portanto, adaptei o meu produto ao tamanho, digamos, dos japoneses. É verdade que quando fiz o estudo de mercado, fiz uma formação para poder ir ao Japão, fiz formação para poder falar com as pessoas, como falar com as pessoas, que cartões de visita usar e pela primeira vez fiz um cartão a dizer CEO. Percebi, foi-me dito que se eu ia reunir com grandes tradings, eu iria reunir, só poderia chegar ao CEO se eu fosse CEO. Se não, se eu fosse diretora comercial, só seria recebida pela diretora comercial. E, portanto, isso levou-me, efetivamente, pela primeira vez, dizer quem era eu e o que é que fazia. E portanto, fui na semana passada, fui ao Japão, exatamente, reunir pela primeira vez com grandes tradings e venho de lá super, mega satisfeito com o trabalho que foi feito, porque os japoneses identificaram-se com esta história que vos vou contar e que no fundo, esta é a missão da nossa vida, da minha vida na empresa, mas este projeto que nós estamos a fazer e que eu espero que seja para os próximos 40 anos da empresa e que quem vier, digamos, e o abrace com a mesma paixão com que eu abracei. Vamos ver. Portanto, nós somos... está feito em inglês porque, como disse, nós começamos... Muitas vezes dizem porque falam em inglês, não se fala em português, mas o vosso também está ao Porto Business School. E, portanto... Católica ao Porto Business School. E, portanto, está muito bem em inglês. E devo-vos dizer que este primeiro projeto foi escrito, algumas das frases foram escritas por alguém que saiu, digamos, de alguma formação também elevada e eu vou alterar porque está num inglês demasiado rico para o mercado japonês e, portanto, não podemos ser pretenciosos na nossa comunicação e, portanto, alguma desta comunicação que foi feita e que faz parte do nosso catálogo vai ser alterada. Está demasiado rico, mas o rapaz que saiu da escola de marketing e que viveu no estrangeiro e falava melhor inglês que português dizia: o nosso inglês deve ser tão rico como os nossos produtos, mas nós temos que pensar que quem compra os nossos produtos pode não ser tão rico como o produto. Ter dinheiro, ser rico não quer dizer, não é igual a ter dinheiro. Esta comunicação também está feita, pensada no ambiente, que aquilo que é extremamente importante hoje. Nós temos que ter produtos, temos que ser feito por pessoas, temos que pensar no produto, temos que pensar nas pessoas e temos que pensar, digamos, na terra, no nosso ambiente. E, portanto, toda a nossa comunicação vai ter que seguir uma linha condutora para que seja condizente com aquilo que nós dizemos, seja condizente com aquilo que nós fazemos. É verdade, aqui fala-se muito nas relações com os parceiros e eu queria vos dizer que isso para nós é uma honra. Nós não trabalhamos com fornecedores que tenham políticas contrárias. Nós tentamos que os nossos parceiros se encaixem na nossa visão de ver o mundo.
e, portanto, muitas vezes, e os clientes igual, muitas vezes recusamos clientes porque eles não têm a nossa maneira, não é que a nossa maneira, mas não têm ética suficiente para fazer parte digamos, da família da empresa. E tentamos que quando trabalhamos com alguém, eles percebam que nós não vimos da área do calçado, nós não vimos da área dos têxteis, nós somos nós e que temos uma ética muito própria e, portanto, respeitamos muito os nossos fornecedores, tanto como respeitamos os nossos clientes e queremos que os nossos clientes nos respeitem tanto como se fôssemos parceiros. E, portanto, para nós é essencial que os nossos parceiros estejam dentro dos parâmetros da nossa ética. Esta sou eu, isto foi uma apresentação, começou por dizer que eu sou vegetariana há cerca de 20 anos, isto foi uma apresentação feita no Congresso Internacional do Calçado em Nápoles, e eu fui representar, ou fui falar em nome da empresa, mas também falar de sustentabilidade. E uma das coisas que se questiona muito é porque é que eu sou vegetariana e trabalho com peles. E eu tento também fazer aí, digamos, somos muito procurados para produzir produtos vegan, por exemplo, e eu digo, mas vegan feitos de quê? Se tiver petróleo eu não faço, se tiver, digamos, materiais inflamáveis eu não faço. Eu prefiro produzir a pele, porque é um produto que é uma quinta parte do animal, e nós há milhões de anos que comemos carne e provavelmente quando daqui por milhões de anos deixarmos de comer carne, então haverá outros produtos para fazer malas. Mas enquanto a população comer carne, eu vou gastar as peles portanto, as peles que sobram da área alimentar. Este foi o nosso primeiro saco que nós produzimos em 1987 e resolvemos, o saco ainda existe, é um saco que foi o primeiro saco e eu fiquei com ele, portanto testamos sempre os produtos e portanto eu fiquei com este saco. E dentro da linha de pensamento que nos surgiu, nós resolvemos pegar neste saco e recriá-lo. Como vão ver aí no catálogo, muitos dos produtos têm uma história contada. São produtos que nós fizemos, tem aí o cinto Zeca Afonso, por exemplo. Foi um cinto que nós criamos em 1975 para que os portugueses pudessem viajar com dinheiro no cinto dentro do feixe eclair, porque só se podia viajar com 15 euros registados no passaporte. E, portanto, eu tentei entrar em Inglaterra e não me deixaram entrar, com os poucos euros que eu levava na altura, com os 3.000 escudos que eu levava na altura. E, portanto, resolvemos criar este cinto para que as pessoas levassem dinheiro. E esse cinto foi um dos cintos que eu levei comigo ao Japão na semana passada, só levei 3. E foi o cinto que eu levei comigo e que uma trading comprou para distribuir nas lojas dele, porque gostou tanto da história que digamos, nós vamos querer em exclusivo este cinto. Portanto, este é o saco. Foi por aqui que nós começamos então o nosso projeto de internacionalização. Isto está a andar ao contrário, se calhar. Aqui está, resolvemos também fazer um vídeo com a história do saco, portanto esta é a imagem que vai passar nós vamos contar as histórias através dos produtos que temos, estamos a fazer uma recolha de produtos antigos, estamos a recriá-los e a contar as suas histórias. Era suposto ter aqui um som, mas não é importante, não é importante. Ele está, portanto, este rapaz é meu filho, portanto, a história é verdadeira. Ele viajou muitas vezes em pequena com a roupa dele lá dentro do saco. O meu filho é artista de circo, hoje fundador ou cofundador da Escola de Circo de Famalicão.
E durante uns anos viajou pelo mundo inteiro e levou o saco com ele e, portanto, continua a viajar com o saco. Quando dizemos que selecionamos os melhores materiais, não quer dizer que sejam os melhores dos melhores. Tentamos hoje que os nossos materiais sejam sustentáveis. Já aquele saco que viram é um saco que era produzido em pele vegetal. Portanto, nós já em 87 utilizávamos peles curtidas a vegetal. Aquilo que chamavam, a minha primeira pasta, quando eu fui para a escola com 6 anos, foi feita na minha empresa naquilo que se chamava o celeiro. Portanto, eram peles que não tinham químicos, eram pintadas com tintas e, portanto, este saco também é uma pele vegetal. E o saco, como viram, isto não foi montado, o saco existe, está lá na empresa. O nosso showroom está praticamente decorado com as peças antigas e, portanto, esta história agradou particularmente ao Japão. O saco, eu agora, portanto, isto fala um bocadinho do que nós fazemos e quem somos, que tratamos os nossos trabalhadores como família. Vou-vos dizer que este ano, isso encontra-se na página do Facebook, saiu da nossa empresa uma trabalhadora que tinha entrado aos 14 anos, portanto naquela altura era permitido trabalhar aos 14 anos, e aos 8, e aos 9, e aos 10, portanto ela trabalhou na nossa empresa desde os 14 anos e saiu direta para a reforma. Portanto essa é a forma como os nossos trabalhadores são tratados. Que focamos numa ética, isso para nós é sagrado, portanto nós temos os nossos valores que são sagrados, como já disse, nos nossos parceiros, os nossos trabalhadores têm que perceber e quem começa a trabalhar comigo, principalmente os jovens, têm que perceber que vão ter que falar a verdade, vão ter que assumir os seus erros, vão ter que assumir as responsabilidades, mas se não assumirem os seus erros vão ser altamente penalizados, porque eu tenho um defeito muito, muito grande. Eu confio 100% nas pessoas e qualquer jovem que venha trabalhar comigo e lhe seja dada uma função tem praticamente carta branca para seguir em frente e, digamos, com o trabalho que lhe é sugerido e que lhe é dado e com as devidas funções devidamente especificadas, com o seu perfil de posto devidamente identificado, não vou andar atrás dele, não vou ver a que horas entra, não vou ver a que horas sai, mas no dia em que eu perceber que esse jovem me anda a comer as papas, vou-vos dizer que nunca mais vai ter confiança, eu nunca mais vou confiar no trabalho dele, nem que ele se retrate completamente. Isso é um defeito que eu tenho. E, portanto, é para nós sagrado que as pessoas têm. A empresa dá a cara por todos os erros dos seus trabalhadores. Eu costumo dizer, eu sou a caixa de reclamações da empresa. Portanto, eu sou a diretora comercial, eu tenho o organigrama, eu ocupo 5 ou 6 funções. Não espero que seja substituída pela mesma pessoa a ocupar 5 ou 6 funções, porque será muito difícil que alguém vá fazer um percurso como o meu dentro da empresa, que comece a trabalhar aos 17 anos, que vá para a contabilidade, que vá para o armazém, que vá para a fábrica, que vá para a parte comercial, enfim, vai ser difícil, mas eu dou a cara por todos os erros dos meus trabalhadores, dos nossos trabalhadores. E, portanto, eu espero que eles perante mim também deem a cara pelos erros que cometem e não comecem uma coisa que é muito portuguesa, que é o jogo do empurra. Eu não fui, eu não sei quem fez, não sei quem faz, não faço a mínima ideia e eu sugiro-vos que sigam o caminho da verdade, façam uma leitura do autorretrato do Gandhi e depois de lerem a autobiografia do Gandhi e que depois aprendam um bocadinho e sigam essa relação com a verdade, que vou-vos dizer que traz muito mais vantagens do que desvantagens e eu posso-vos dar alguns exemplos. Eu trabalho com uma grande empresa que pertence ao grupo Louis Vuitton
e aqui há uns meses um trabalhador, o gestor do cliente, cometeu uma gafe enorme que provocou muitos prejuízos à marca, e quando eu fui questionada, e eu disse, dá-me 5 minutos para fazer um levantamento e para pensar, e eu já venho ter contigo. E fui fazer o levantamento, vi que efetivamente tínhamos, e quando eu digo tínhamos, eu assumo sempre os erros da empresa, e disse, efetivamente tens razão, e a nós só nos compete assumir os prejuízos, e diz-me como é que nós podemos pagar e etc. E, portanto, embora no vosso manual não estivesse devidamente especificado que foi aquilo que a pessoa me disse, não estava, mas se tivessem falado comigo, eu saberia resolver a questão sem que isso estivesse especificado no manual, e, portanto, só me cumpre a mim. E o cliente disse, não, eu já falei com a parte financeira, deixa lá, pronto, é verdade, não estava bem escrito no manual, mas pronto, para a próxima e tal. E, portanto, esta minha relação com a verdade poupou-nos à empresa uns milhares de euros, que foi o que custou, digamos, o facto de a pessoa disse não está no manual. Como não está no manual, eu vou assumir e pressupor. Eu devo-vos dizer que há determinadas palavras que estão proibidas na minha empresa, e uma delas é o pressuposto. O pressuposto em espanhol quer dizer uma proforma. Vamos fazer, é o pressuposto na engenharia ou na economia não existe. Nós temos factos e, portanto, não vamos pressupor que o outro vai fazer o seu trabalho como deve ser, ou não vamos pressupor, porque isso pode criar graves prejuízos à empresa e na cadeia da empresa. Nós temos este serviço de reparações que irá brevemente para o site, portanto nós estamos a recepcionar produtos e a recepcionar as suas histórias. Neste momento reparamos todo o produto que tem a nossa marca, o que quer dizer que nós já não vendemos a marca quase há 15 anos, o que quer dizer que aquilo que nos aparece para reparar, no mínimo tem 15 anos. Mas aparecem-nos para reparar produtos com 30 anos. E nós dizemos, e quanto é? Perguntam as pessoas. Nós não levamos nada desde que nos conta a história do produto. Portanto, estamos neste momento a recolher histórias de produtos que apareçam. Mas quando eu disse agora no Japão que dávamos garantia ilimitada do produto, eles disseram nem pensar, nem pensar. Não podemos ir aqui para o mercado japonês com essa máxima, porque os japoneses são muito miudinhos e se aparecer um problema ao fim do ano devolvem-nos, já não querem mais. Portanto, isso esqueçam. Então, quando nós pensamos, mas já tínhamos pensado nisto há 3 anos, quando fizemos o planeamento estratégico, e dissemos, temos que ter algum cuidado quando dizemos que damos garantia ilimitada. Então, resolvemos, isto foi num brainstorming, resolvemos dizer, se vocês cuidarem, nós também cuidamos. E, portanto, esta é a nossa forma de dizer que damos garantia ilimitada do produto. E, portanto, esta é... E então tem em baixo de Lifetime Warranty, mas com o pressuposto que para o mercado japonês, por exigência do distribuidor, vai sair de lá. Tentamos produzir com o mínimo desperdício. Como é que nós fazemos isso? E temos muito desperdício. Trabalhar com o mercado médio e alta gama obriga a que muitas partes das peles não sejam usadas, porque têm rugas, ou porque têm carraças, ou porque têm veios, e o mercado de luxo não quer defeitos no produto, quer tudo igual. Então nós temos uma cadeia de desperdícios enorme e, portanto, tentamos canalizar estes desperdícios tentamos fazer aquilo que hoje se chama economia circular. E então aceitamos e recebemos muitos artesãos a quem fornecemos gratuitamente desperdícios de peles para que eles possam
transformá-los e até começar muitas vezes a sua vida a vender produtos para lhes dar o incentivo para portanto, somos parceiros. Hoje somos parceiros de muitas associações, muitas organizações sem fins lucrativos que também perceberam que têm que trabalhar a sua sustentabilidade através de produção de alguns produtos, de ocupação até de tempos livres, de ocupação dos seus, das pessoas que acolhem nas suas organizações e, portanto, fornecemos muito material para organizações que trabalham a deficiência ou que trabalham lares de idosos ou até creches e, portanto, há já algumas câmaras que têm projetos sociais e que precisam destes bens. Eu ontem, por acaso, numa viagem que fiz a Lisboa, à Entreajuda, percebi a quantidade de material que eles, e o projeto fantástico que eles têm, que é de receber, e recebem, e transformam, e, por exemplo, material eletrónico, que hoje é horrível, os computadores. A gente tem um computador de 3 anos e ao fim de 3 anos torna-se obsoleto e então eles criaram um projeto, eles estão inseridos num bairro e criaram um projeto para jovens em que os ensinam a desmontar computadores, a arranjá-los e a pô-los no mercado outra vez, o que é fantástico. E, portanto, a Microsoft tinha uma parceria com a Microsoft. Portanto, é importante que nós, neste momento, pensemos no princípio, em toda a cadeia e no fim do produto para que sejamos considerados sustentáveis. Na minha empresa, nós sempre tivemos isso com esta do desperdício e dos consumos e dos custos. Fomos habituados, como em muitas casas de pessoas que eu vejo que vêm da aldeia, que nasceram pobres e que aproveitam tudo. E não lhes passa pela cabeça deitar fora partes das couves e aproveitam para fazer arroz ou para o que for. E nós desde sempre criamos uma série de produtos suplementares e complementares, como sejam os porta-chaves, carteirinhas, enfim, forrar alguns móveis, algumas cadeiras usadas, e então temos uma panóplia de produtos. Hoje fornecemos produtos a uma variedade enorme de setores, como seja o setor automóvel, o setor mobiliário, e aproveitamos dessa forma muitas peles que se só trabalhássemos um produto não conseguiríamos gastá-las. E pronto, isto é só para, diz It's all about caring, mas isso quer dizer que nós temos efetivamente de cuidar-nos a nós, cuidar-nos a nossa família, cuidar-nos dos nossos trabalhadores, das nossas empresas, os nossos clientes e os nossos fornecedores. Não sei se vou só dizermos mais algum complemento, digamos, daquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu fui educada num colégio religioso, portanto hoje não sou religiosa, sou uma pessoa extremamente espiritual, mas não sou agnóstica por escolha. Depois segui a filosofia e, digamos, pensei demasiado e, portanto, também estudei muito a religião, estive 10 anos a estudar a religião, mas tive uma educação que eu acho primordial, que é o respeito pelo outro, respeito pela pessoa e pelo outro, e fiz uma coisa aos 13 anos, comecei a fazer voluntariado dentro do colégio e, portanto, percorri durante 2 anos um bairro que estava próximo, apoiei com uma família, fazia as colónias de férias com os filhos dos bairros, fui nessa altura tesoureira da associação da qual geria este projeto de voluntariado, e isso ficou, digamos, essa prática ficou-me um bocadinho aqui dentro e aos 45 anos, digamos, houve alguma mudança familiar que me provocou algum desconforto
e que me obrigou, em que eu pus em causa a minha forma de estar na vida. E a minha forma de estar na vida era trabalhar na empresa e trabalhava para pagar as contas ao final do mês. Enfim, tinha os filhos nos colégios, na altura já estavam na universidade. Isso questionei bastante a minha vida e disse, eu tenho que fazer alguma coisa de útil pela sociedade, e procurei outra vez fazer voluntariado. Mas eu queria uma coisa assim muito pesada, porque eu sou de desafios difíceis e, portanto, procurei uma coisa pesada e resolvi que queria trabalhar com prostitutas. E, claro, procurei o mercado e não havia organizações que trabalhassem as prostitutas, porque só os técnicos, havia efetivamente um projeto, mas só os técnicos se podiam aproximar deste tipo de população. Quando era que falei a uma amiga que estava ligada à saúde pública na altura, e eu disse, mas eu vê lá se me arranjas e tal, porque eu quero ir a coisas, eu quero relativizar um bocado a minha vida e quero perceber quem está muito pior do que eu e preciso de perceber o que é que se passa e, portanto, finalmente acabei como voluntária numa organização que servia os sem-abrigo, os médicos do mundo, passando agora a publicidade da organização, e aí fui voluntária durante alguns anos, de rua, e acabei, a organização ao fim de 2 anos começou a trabalhar com prostitutas. Eu digo-se, pronto, não foi por acaso que eu vim efetivamente para esta organização e acabei por mentalmente acabar por ter aquilo que eu queria. E esses 4 anos deram-me uma relatividade muito grande para os meus negócios, e foi nesse momento que eu atravessei a crise da empresa, e isso proporcionou-me, digamos, a relativizar muitas coisas. Ao mesmo tempo, também precisava de fazer, estava nos 45 anos, estava a perder massa muscular, fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia 15 cafés, e a médica disse-me, ou vai rapidamente fazer exercício físico, ou então um dia destes vai dar uma destas para melhor. Eu tentei ginásio, não gosto de ginásio, e uma amiga disse-me, porquê que não vais fazer yoga? Eu disse, está bem, aqui isso trabalha-te os músculos todos e tal. E ela disse, mas não vais para os brasileiros? Eu disse, está bem, pronto. E eu passava numa rua para ir para casa, onde havia 2 escolas de yoga, parei na primeira, que é o meu estilo, entrei e disse, eu quero fazer yoga. Fizeram-me um inquérito, custa tanto e tal, e eu disse, está bem. Pronto, e no dia a seguir fui experimentar. Claro que estava nos supostos brasileiros, que ela me dizia, não vais para os brasileiros. Bendita a hora que eu entrei lá, porque passado um ano deixei de fumar. Hoje tomo 3 cafés por dia e deixei de fumar já há muitos anos, e foi, digamos, nesta mudança que eu me tornei vegetariana, nesta mudança física que eu me tornei vegetariana. Mas quero-vos dizer que o facto de eu ter lidado com populações que não têm nada, que vivem na rua, que estão na situação limite, que vi morte, vi situações incríveis, deu-me a possibilidade de dizer, vamos agarrar o que temos. Eu sou rica, sou uma pessoa muito rica, tenho muito, tenho imensas possibilidades. O yoga deu uma outra perspectiva mais espiritual, que na altura, como agnóstica até me estava a faltar. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que isso me proporcionou, digamos, encontrar a via positiva e encontrar muitas vezes, começar a mandar mensagens, digamos, para o universo, que me permitiu encontrar o cliente certo, no momento certo, e que permitiu à empresa, digamos, eu devo-vos dizer que hoje a minha empresa tem resultados positivos bastante bons, tem tido um crescimento, o professor Alberto Castro sabe a desgraça que às vezes anda para aí, mas o ano passado nós conseguimos aumentar 30% de vendas. Este ano, que é um ano difícil, vamos ultrapassar um bocadinho, espero eu, portanto estamos a lutar para isso, temos vendas para isso, há que produzir,
Mas perdi o meu maior cliente há 2 anos, o tal cliente que me tirou do buraco, e nesse ano aumentei mais 30%. Portanto, só para vos dizer que enquanto as pessoas que trabalham comigo digam e agora, como é que vai ser e vamos perdê-los, eu vejo sempre estas coisas como oportunidades. E, portanto, eu penso, neste momento já estou a trabalhar os meus clientes para os próximos 2 anos. Nunca penso no amanhã, ou no hoje-amanhã. Portanto, eu penso sempre a médio e longo prazo. E, portanto, esta é a vida de alguém que tinha um foco, tinha um propósito de vida, que eu acho que é importante que vocês encontrem o vosso propósito de vida. Eu eduquei os 2 filhos que eu tenho, que são a dizer-lhes, vocês podem ser o que quiserem, podem escolher o que quiserem, desde que sejam bons naquilo que fazem, que sejam bons, todos os dias façam melhor, nunca se comparem com os outros, sempre convosco, e façam aquilo que gostam. E que trabalhem a felicidade, porque se nós não formos felizes no trabalho, nunca vamos ter êxito naquilo que vamos fazer. E também, não sei se mais 5 minutos para dar o exemplo do meu filho, que acho que é, digamos, eu dou sempre este exemplo. Portanto, o meu filho desde pequenino que quis sempre, que pedia coisas, e ele era um rapaz que com 2 anos dizia que tosse, mãe, e a mãe dizia, não tosse nada. E todos os dias perguntava, então eu lá levava um bocadinho, um cromo, um boneco dos gelados, porque ele chegava à casa e ia sempre dizer-me que tosse, mãe. Pronto, e assim foi pela vida dele. Até que chegou uma idade de perceber, eu disse, a mãe vai deixar de trazer coisas, porque a partir de agora tens de ser tu a procurar as tuas coisas. Então ele fazia desenhos e recebia os avós em casa e dizia, vovó, quanto é que me dás por este desenho? E a minha mãe dizia, filho, dou-te 100 escudos. E ele dizia, espera aí. E depois ia ao avô e dizia, e tu, quanto é que me dás pelo desenho? Então começava ali o leilão e começou a perceber que o dinheiro traz dinheiro. E quando queria qualquer coisa, começava a trabalhar para ele. Ainda hoje ele é assim. Portanto, ele depois foi para a engenharia. Aos 18 anos, eu cometi uma loucura de lhe oferecer um monociclo. Ele era um rapaz que gostava muito de rodas, eu ofereci-lhe um monociclo e ele foi logo perceber como é que se andava de monociclo, onde é que podia pôr o monociclo ao serviço e foi a Soares dos Reis. Havia ali um ciclo chamado ciclo de fogo e ele disse, eu gostava de vir aqui treinar convosco. E o professor disse, não, mas isto aqui é só para os alunos da Escola Soares dos Reis. E ele disse, mas alguém tem um monociclo? E ele disse, não, efetivamente não. Então ele foi treinar porque tinha um monociclo. Tinha uma diferença que não havia ali. E por aí foi. Depois começou a comprar um monociclo com 2 metros e depois começou a treinar não sei aonde e depois começou a fazer festas e depois começou a fazer espetáculos e depois no espetáculo pediam-lhe, olha, e não tem um palhaço? E dizia-lhe, espera aí que eu vou-lhe arranjar. E chegou ao 4º ano de engenharia com 80 pessoas que trabalhavam para ele na área do circo. E passava mais tempo no circo do que na engenharia e eu disse-lhe, tens que escolher. Não se pode ser bom em tanta coisa e, portanto, está na altura de escolher. Se é o circo que tu gostas, vais ter que te profissionalizar, vais ter que ir para uma escola, vais ter que fazer formação e eu não te posso pagar. Portanto, é uma escolha que tu tens que fazer. A engenharia estava na FEUP, portanto havia propinas, mas poucas, e portanto, ele disse, mas tens a certeza do conselho que me estás a dar? E eu disse, tenho, então eu vou escolher o circo, e pronto. A partir daí foi para a escola de circo e viveu em Madrid, e trabalhou em Madrid 2, 3 horas por semana, hoje já se vê aqui, mas em Madrid levava o seu monociclo, ia para os semáforos, a fazer atuações e quando chegava o momento que já tinha feito para a renda de casa, pois deixava e ia para os cursos da noite e saiu, foi dos poucos alunos que saiu da escola de circo para trabalhar num circo e fez o trabalho de circo de rua, de praias e trabalhou numa companhia de circo, até que depois foi trabalhar
com o seu número, focalizou também um bocadinho fruto da educação que eu lhe dei e que eu dizia, nós temos que focalizar, nós temos que saber o que queremos, para onde queremos ir, onde chegar e focalizar nisso, ser muito resilientes. E isso é uma palavra que eu acho que acho que devia de haver formação de resiliência para que, de facto, os jovens não desistam rapidamente da função ou do trabalho porque acham que é monótono, porque as primeiras fases de seja do que for, até no desporto, as primeiras fases são muito monótonas. E, portanto, o meu filho depois fez o seu número, focalizou, escolheu o número, era um número de 3 minutos e eu posso-vos dizer que ele trabalhava uma vez por semana, foi para o estrangeiro, foi para os barcos de luxo, negociou sempre os seus contratos, mal chegou da escola de circo, chegou a casa, pôs a irmã, que está na área multimédia, a fazer-lhe a página da net e ela dizia, mas isto ainda vai demorar. Não, estou aqui ao teu lado, o que é que queres? Queres comer? Eu faço-te a comida. Mas não saiu dali enquanto a página não ficou feita. Passava noites, meteu a página nas várias agências internacionais e passava noites a clicar no site dele para estar sempre em cima dos 5 primeiros. Portanto, só para vos dizer que chegar custa muito. É preciso muita resiliência, muita persistência, muito amor àquilo que se quer, aos resultados. E ele acabou, antes de vir para Portugal, a ganhar 7.000 euros por mês, a trabalhar num cruzeiro na Noruega, e trabalhava uma vez por semana. E eu dizia, mas isto deve ser aborrecido, estar uma vez por semana, viveres num barco, andou por todo o mundo, e ele dizia, não, o tempo que eu estou livre, eu agora estou a estudar gestão, estou a estudar finanças, eu quero investir o dinheiro que ganhei, quero comprar umas ações e tal, quero ver o mercado, portanto ele aproveitou o tempo livre, quando agora é fundador da Escola de Circo, é representante da Federação Internacional de Circo, é representante em Portugal na Federação Internacional de Circo, tem 2 lojas de circo, tem loja na internet, faz tudo sozinho, portanto não tem... Ele também lhe ensinei de quando queremos saber fazer qualquer coisa ou ir a uma repartição de finanças, temos que ter a lista de perguntas e temos que levar já a nossa lista de respostas. Portanto, ele faz a contabilidade, ele faz a página, ele faz a sua declaração de impostos e é completamente autónomo e portanto, ensinou-me, eu quando lhe dizia como é que eu ligo, como é que eu ponho um prego na parede, vais ao Google e dizes como pôr um prego na parede e pronto, e ali tens visualmente. Isto é um bocadinho para vos dizer que hoje, com as tecnologias que existem, é muito mais fácil ser-se autodidata ou perceber, saber como fazer alguma coisa que vos permita seguir em frente. Muito bem. Obrigada. Eu acho que vocês perceberam porque é que eu disse que era uma personalidade e uma personagem fascinante. Além de mais, uma conversadora também muito interessante, e por isso eu acho que estivemos aqui todos, em certo sentido, quase deslumbrados com a história, com esta história de vida. De qualquer modo, temos hoje, o horário era diferente, portanto temos, em qualquer dos casos, tempo, como é costume, para perguntas que queiram fazer, comentários. Eu peço desculpa por não ter controlado o tempo. Não, mas ninguém morreu por isso. Quem é que quer... Eu quero vos dizer também que podem mandar e-mails, enfim, visitar a empresa, ver em loco o que nós fazemos, serão sempre muito bem-vindos. Encontram na net a nossa morada e também só complementar que faço parte da Escola de Voluntariado de Pista Mágica, sou também cofundadora, ainda hoje sou voluntária, sou membro de 3 associações e, portanto, faço parte da vida ativa
e continuo a proporcionar, a fazer parte de uma vida ativa que eu acho que é extremamente importante para vivermos em sociedade. Boa tarde, o meu nome é Andreia Borges. Eu gostaria de saber qual é o conselho que dá a futuros jovens. Primeiro, A futuros jovens, não é? Futuros trabalhadores. é aquilo que eu disse, que não tenham medo. Não se assustem pela comunicação social. Aliás, vejam pouco comunicação social. Eu não tenho televisão em casa. Portanto, tudo que eu vou é porque vou à procura das notícias, muito focalizadas, e não me entra nada digamos, de lixo. Eu fui há muito pouco tempo a uma empresa também do grupo Louis Vuitton e que fez uma sessão de apresentação e o CEO e alguém começou a falar e ela disse: eu não quero lixo. Tudo isso que me estão a dizer são ruídos. Portanto, não liguem ao ruído e façam o vosso plano de vida. Os escuteiros fazem muito isso. Nós também fazíamos no colégio. Portanto, façam um plano de vida. Não tenham medo. Assumam, sejam pontuais. Isto que o professor Dr. Alberto Castro disse é fulcral. Eu recebo jovens para fazer, tenho feito, nos últimos 2 anos, admiti uns 4 ou 5 ou 6 quadros médios, todos formados, e é incrível a forma como se apresentam às entrevistas, falham, não vão, não dizem nada, chegam atrasados, não fazem o trabalho de casa, muitas vezes nem vão ver quem é a empresa para quem trabalham, para quem se querem candidatar, e portanto é imprescindível o cumprir o horário, que é tão pouco português. Eu devo-vos dizer que na semana passada estive no Japão, que é uma cidade enorme, e nunca cheguei, andamos com uma consultora japonesa e chegamos sempre 10 minutos antes. Ela nunca se anunciava antes do tempo e às 10 menos 1 anunciava que íamos ter uma entrevista às 10, portanto nem muito tarde, mas a hora eram absolutamente pontuais. E isso é fulcral. Depois, que sejam resilientes. Eu vou-vos dar um exemplo de um dos jovens que começou este planeamento estratégico. Nós estamos aqui, foi admitido para isto, e a quem eu dei 100% de confiança, e que, sem eu dar por ela, chegava à empresa às 10 horas, saía às 4. Portanto, o nosso horário é das 9 às 6, o horário dele era das 9 às 6. Não me colocava em CC porque achava que não era preciso, mentia descaradamente, e, portanto, estes são os exemplos daquilo que não devem fazer. E claro que, obviamente, acabou por se demitir, porque a vergonha foi tanta quando foi questionado sobre toda esta prática que ele acabou por se demitir. Portanto, mas é isso. Não esperem que seja o Estado a dar-vos trabalho, que o trabalho venha ter convosco. Façam parcerias, unam-se, vejam onde é que são bons, o que é que podem fazer, onde é que podem ser úteis, sigam... tentem ser felizes todos os dias, e isto pode ser uma coisa assim muito abstrata, mas eu costumo dizer, até a dar cola as pessoas podem ser felizes. Portanto, isso façam com vontade e com gentileza, tratem os outros com gentileza e digamos, sigam os princípios universais e a ética, e não atropelem ninguém, que eu acho que isso é uma coisa que no mundo académico é essencial, porque há fama de que de facto ultrapassam-se uns aos outros, e fomentem, não se esqueçam que vão viver em sociedade e, portanto, há que viver em parceria. Boa tarde. João Fernandes. Queria fazer uma pergunta que é: um dos grandes receios das empresas, nomeadamente iguais à Belsinto, é a exportação para o mercado asiático, uma vez que
pode haver contrafação. Isso sempre foi uma coisa que pensaram? Ou... Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito que tomara eu que tivessem a fazer contrafação do meu produto. Tomara eu. Diz-se que muitas marcas fizeram contrafação, foi nessa altura que houve o boom. Eu não tenho receio nem da contrafação, nem da cópia, porque eu costumo dizer o difícil não é copiar, é fazer as coisas e, portanto, lhe garanto que eu não tenho medo disso. Nenhum. Da mesma forma que não tenho medo de abrir a minha fábrica à concorrência. Portanto, eu sou famosa nisso, de que eu abro a fábrica à minha concorrência porque eu não tenho concorrentes. Eu tenho colegas que me vão alavancar para poder receber americanos e distribuir o trabalho pelos colegas, para podermos fazer face a mercados muito maiores do que aquilo que nós podemos produzir sozinhos. Mais alguma pergunta? Bom, então, se não há nenhuma pergunta, vamos terminar. Não se esqueçam de que estas sessões, do que aqui foi dito, por um lado, encaixa em grande parte no que, sobretudo nas aulas teóricas, foi tratado. Portanto, e aí voltamos à primeira aula, não é? Portanto, esta disciplina tem uma parte de história empresarial e depois tem uma parte de empreendedorismo. E no meio estão estes depoimentos, que são testemunhos de vida, portanto, de pessoas com percursos diferentes, mas que todos eles tiveram problemas, todos eles conseguiram, de uma maneira ou de outra, superá-los, e todos eles trazem lições. Aquilo que eu sempre lhes também disse foi, nós optamos por esta via porque achamos que mais do que estar a dizer-vos, a dar-vos um catálogo de características que as pessoas que são empreendedores, que são gestores de referência, mais de características pessoais que essas pessoas têm, interessa muitas das vezes é ouvir o que essas pessoas têm para dizer. E, portanto, eu aí, desse ponto de vista, também fazia-vos uma outra sugestão, que é que para além dos 3 depoimentos, eventualmente visitem o site da disciplina, ou se quiserem um subproduto do site da disciplina, que é aquela parte que nós chamamos de inspirações, onde estão depoimentos de gestores e empresários de anos anteriores, neste sentido que agora a Ana Maria Vasconcelos referiu, que é, portanto, não é por acaso que nós chamamos a esse site de inspirações, é porque nós nestes depoimentos encontramos muitas das vezes lições de vida, cada um de vocês provavelmente terá a lição de vida diferente. E esse era um ponto muito importante para nós, era para além das questões académicas, que isto pudesse ser uma ajuda para vocês saírem daqui da universidade também mais enriquecidos, porque conheceram pessoas que, para além dos vossos colegas, eventualmente dos vossos professores, conheceram também ou ouviram pessoas que vale a pena conhecer. E no meio dessas pessoas que vale a pena conhecer está certamente a Ana Maria Vasconcelos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Obrigada.